que venha nos incendiar, que venha nos animar, que venha nos trazer a cura. Vem, Espírito Santo de Deus, com teu fogo abrasador. Vem ungindo e abençoando esse irmão, para que ele seja canal de graça para nós nessa noite. Quero pedir também que a Virgem Santíssima venha ao envolvê-lo com teu manto sagrado, protegendo não só ele, mas toda a família dele. Que ela passe à frente de todas as dificuldades, que ela interceda e cuide de cada detalhe desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Teu Santo Espírito, o Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, Teu Santo Espírito, o Senhor, renovai. e renovai a face da terra. Amém, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro, sou coordenador, pregador e músico do grupo de oração Maranatá, aqui na nossa comunidade Irmã São José. Nosso grupo de oração acontece toda terça-feira, às 19h15, com o Santo Terço. Sente esse convite nosso para vocês e vai fazer uma visita. Você será muito bem-vindo em nosso grupo. Sou casado e eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou pregar, se você pegar meu celular, não está escrito esposa, não está escrito o nome Cibele, mas está escrito anjo meu. Por quê? Porque a minha esposa foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E como um anjo Deus colocou, ela chama atenção quando precisa chamar, ela me cobra quando precisa cobrar, e desse fruto, desse casamento, dessa bênção, Deus nos abençoou com um filho chamado Mateus, que tem 6 anos de idade. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim: meu irmão, que bom que você está aqui. Fala para ele. E vai mais longe, fala para ele assim: Maria tem uma grande intercessão para a sua vida na noite de hoje. Professa na vida dele. Maria tem uma grande intercessão na sua vida no dia de hoje. Se você acredita na intercessão da Virgem Maria na sua vida, dê uma salva de palmas a Nossa Senhora. Eu convido a todos a se sentarem, a pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus está no Evangelho de João 19, capítulo 19, versículos 25. João, capítulo 19, versículo 25. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Irmão, o tema dessa noite passado para mim foi o perdão com o amor de mãe.
Mas para nós entendermos quem foi Nossa Senhora, eu quero trazer Nossa Senhora para vocês lá do Antigo Testamento. Começando lá em Gênesis 3,15, em que Deus fala que viria uma mulher, e essa mulher pisaria na cabeça da serpente, e a serpente não conseguiria ferir mais que o seu calcanhar. E aí você vem, e as promessas de Deus vai se fazendo, e aí vem no livro de Eclesiástico 24, que vai falar assim: virá a mãe do amor, a mãe da paz. Então já começa a vir as profecias de que Nossa Senhora estava chegando o dia. Quando chega em Isaías, 700 anos antes da vinda ainda de Jesus, no capítulo 66, ele vai dizer para nós o quê? Virá aquela que será a nossa consoladora, aquela que nos dará alegria. E aí, amados, chega o grande dia. Chega um tempo em que Deus olha para uma menininha e começa a ver essa caminhada dessa menininha, e a partir de 3 anos, quando ela entra no templo, há um amor incondicional de Maria para com Deus. E como que eu conheço e vivo com quem eu amo? Eu tenho que conhecer, mas como que eu posso ter uma intimidade com Deus se eu não estou do lado dele? E Maria começa a orar. E aí Papa João Paulo II vai dizer para nós que Maria é a mulher de um passo a mais. Ela se santificava de 2 vezes, de 2 maneiras. Naquela época a mulher se santificava fazendo os afazeres domésticos, lavando a roupa, limpando a casa. Era a maneira da mulher se santificar. Mas Nossa Senhora era diferente. Nossa Senhora, além de fazer todos os seus afazeres, ela ainda orava e clamava a intimidade com Deus. E quando Deus percebe em Maria aquele amor dela incondicional por Ele, ela faz que desperta uma graça ao olhar de Deus. E Deus começa a chamar o anjo, o arcanjo Gabriel, e fala para ele: olha, tá vendo aquela menininha lá de 13 anos? Aquela adolescente, que hoje nós falamos que, não, 13 anos, ela pode fazer porque é adolescente, pode fazer o que quiser, viu? Porque, tadinha, ela tem 13 anos. Mas aquela menina tinha 13 anos e vivia para oração. Mas aí o arcanjo deve ter falado sim para Deus. Aqui eu fico imaginando, aquela é aquela. Fale para ela que ela despertou graça no meu olhar. E vê se ela aceita fazer parte do projeto de salvação. E eu venho dizer para vocês que aquele momento foi o único momento em que Deus não usou da sua onipresença, onipotência e onisciência, porque Ele não queria saber a resposta de Maria, mas queria que Maria falava por ela mesma a resposta. E o arcanjo desce, e é engraçado porque quando o arcanjo desce, ele vai saudar Maria. E se você pega os Antigo Testamento, quando o arcanjo chega, os 3 anjos chegam para Abraão, Abraão se prostra. Quando os 3 anjos chegam para Ló, Ló se prostra. Mas quando chega perante a Maria, o anjo sauda a Nossa Senhora. E em nenhum momento o evangelista vai dizer que Maria se prostra ao anjo. Você sabe por quê? Os anjos e arcanjos são criados para adorar a Deus. 24 horas em oração a Deus. Mas naquela hora, quando o arcanjo Gabriel chega, ele encontra em uma menina alguém que adora mais o Senhor do que o próprio anjo. E ele fala: ave cheia de graça. E aí ela fala e ela responde sim. E aí o sim dela não é um simples sim. Maria entende que a partir do momento em que ela vive o sim, que ela vive o momento para Deus, não tem como eu dizer sim para a igreja, não tem como eu fazer parte de pastoral, não tem como eu fazer parte de grupo de oração, se no momento do meu sim, eu não sair em missão. E Maria sai em missão e vai na casa da sua prima. E aí quando ela chega na casa da sua prima, o ventre estremece e a sua prima fica cheia de alegria. Ela fica cheia do Espírito Santo.
E por isso que eu costumo dizer que quando você recebe uma imagem de Nossa Senhora, pode ser um folhetinho, pode ser uma imagem pequena, quando alguém chega e te dá para você, você recebe 3 presentes automaticamente de Nossa Senhora, que é a alegria, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Eles habitarão em tua casa, eles entrarão por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Você acredita nisso, sim ou não? Dá uma salva de palmas a Nossa Senhora. E aí algo surpreendente acontece. Maria, menina nova, 13 anos, gestando o Salvador. Isabel, mulher de idade, estéril, já não poderia nem ter idade para ter filho, mas gestando o profeta. Ali acontece o quê? O encontro do Antigo com o Novo Testamento, o Velho com o Novo, o último profeta para a vinda do Salvador. E quando há esse encontro, algo sobrenatural começa a acontecer. Mas você acha que Maria, mesmo sabendo de tudo que seu filho ia passar, ela ficou lá desesperada? Não, ela teve confiança. Você acha que ela saiu espalhando para todo mundo? Não, ela guardou segredo. E Maria foi cuidando do seu filho, cuidando de Jesus Cristo, e foi tratando dele com todo amor, com todo carinho. Quando precisava falar, ela falava. Ela era a mãe de Jesus. Só que chegou o tempo de Jesus. E o tempo de Jesus, ele começa no batismo dele. No momento que ele é batizado, que Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem seja batizado. No momento que ele é batizado, algo sobrenatural acontece. Jesus passa a ver que Maria não era uma simples mãe, uma mãe que estava no mundo cuidando dele. Jesus passa a olhar para Maria como a mulher da promessa, porque no momento do batismo, Jesus ele adquire a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Então ele começa a enxergar do Gênesis até o que ele viveu e até o que ele ia viver a partir do batismo dele. E ele começa a enxergar o quê? Que Nossa Senhora era a mulher do Apocalipse, que era a mulher da promessa de Deus, a mulher que disse sim ao projeto de salvação. E aí, tanto que aí muitos evangélicos vão falar assim, olha, você viu quando ele estava lá na bodas de Canaã, ele trata assim, ei mulher, não chegou a minha hora. Não é assim. Jesus, ele trata ela como a promessa mais, ele não precisa falar mãe, ele fala mulher, porque ele olha para ela, não com o olhar mais de uma mãe, mas ele olha para Maria, como a promessa de Deus, que se fazia presente junto com ele. E olha, gente, Maria, ela vive tão magnífica, que vai dizer em Lucas 1,48, porque olhou para a sua pobre serva, ela vive tanto isso, que nenhum momento que você lê o Evangelho, só esse momento, Maria aparece na bodas de Canaã, ela aparece no momento lá quando Jesus está no templo, mas bem singela, e ainda depois só vai aparecer aos pés da cruz. Porque Maria não quer tomar o lugar do seu filho. Nos momentos da cura, nenhum evangelista vai dizer para mim, vai dizer para você, nenhum evangelista vai falar assim, olha, Jesus curou os 10 leprosos e Maria estava do lado. Jesus curou o cego e Maria estava do lado. Nenhum evangelista vai dizer isso. Porque Maria, ela não queria ofuscar a glória do seu filho e ela não quer ofuscar a glória de Deus. E ela sabe que seu filho, Jesus, era o Deus vivo, era o verbo que se fez presente e se encarnou no meio de nós. Então por isso que Maria, ela não aparece nos grandes milagres de Jesus. Mas Maria, como um sinônimo de humildade, ela vem e aparece aos pés da cruz de Cristo.
profeta Isaías, ele é fantástico. O profeta Isaías, ele vai falar para nós do advento, da vinda do Messias. Isaías vai falar no final do capítulo 66, sobre a segunda vinda de Jesus. Isaías vai falar no capítulo 66, 12, sobre Maria, sobre essa mulher que daria alegria, que consolar. Mas também Isaías vai relatar para nós, no capítulo 53, como foi a crucificação do seu filho Jesus. Porque o evangelista vai dizer para nós que apenas a face de Jesus, ela estava totalmente irreconhecível aos olhos da mãe. E aí a gente começa a ver fotos de cruz, e a gente vê alguns cortes no rosto, alguns cortinhos simples. Isaías 53, ele vai falar assim, ó, foi por mim, foi por você, foi por nossos pecados que ele tomou a sua dor. E ele vai falar assim na tradução Ave Maria, com o Messias, ele foi esmagado, mas na tradução Jerusalém, vai dizer para nós que Jesus, ele foi triturado pelo homem, pelos nossos pecados. Você sabe o que é triturar, gente? Você chega no açougue, você vê uma peça de carne, você fala assim, ó, eu quero que você moe essa peça de carne. Aquela carne que está formosa, bonita, ela fica toda o quê? Espedaçada. Isaías está falando no capítulo 53, que a face de Jesus, o corpo de Jesus, ele está totalmente despedaçado. Você tem noção? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A mãe, ela tem um dom sobrenatural sobre o filho. Amém? É verdade ou não é? Se o filho, qualquer coisa que o filho está passando, o filho pode mentir para você, você fala assim, não é isso. Eu sinto no meu coração. Porque, gente, a mãe conhece o filho. O filho pode estar tudo inchado, você olha, mas é meu filho. Mas o evangelista fala assim, que ele estava irreconhecível ao olhar da mãe. Você imagine a dor desta mãe. Mas aí eu quero que vocês frisem, numa parte desse evangelho que vai falar para nós, que Maria não estava prostrada. Maria não estava chorando. Maria não estava fazendo escândalo. Maria não estava brigando com o soldado em cima. O evangelho vai dizer para nós, estava de pé, em posição de dignidade, Maria, olhando firmemente para Jesus. Arnaldo Chakles, que é um teólogo, ele vai dizer para nós que aquele momento acontece dois grandes sacrifícios. O primeiro sacrifício, o grande sacrifício, é o sacrifício de Jesus que se dá na cruz. Mas o momento em que Jesus vai sacrificando, vai automaticamente também havendo um sacrifício dentro do coração de Nossa Senhora. Então, naquele Calvário, ele fala que havia dois altares. O primeiro altar, o sacrifício de Jesus para mim, para você. E o segundo altar, o sacrifício do coração de Maria para aceitar o que o seu filho estava passando. No livro, Maria nos Exorcismos, vai dizer para nós, um exorcista, e ele faz um relato, que quando o demônio começa a falar, que Nossa Senhora, inconformado, porque ele falava, como pode aquela mulher estar lá, vendo seu filho sendo judiado, maltratado, e nem um momento ela xinga, nem um momento ela briga, e ela só falava uma coisa: Senhor, faça a sua vontade. Senhor, faça a sua vontade. E o demônio ficava enfurecido de ouvir isso de Nossa Senhora, porque ele queria que naquele momento ela caísse, mas ela sabia da promessa, porque naquele momento ela estava cheia do Espírito Santo. Senhor,
faça a sua vontade. E às vezes você está de pé, ou às vezes você está com uma cruz muito grande na sua vida, você está com uma enfermidade, você está com depressão, você está com problema de alcoolismo, de droga na família, você está com um problema sério, com uma cruz que você muitas vezes se prostra perante o chão e se joga e não aguenta. Mas você muitas vezes condena a Deus: Deus, eu não mereço passar por isso, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Mas você esquece de dizer: Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Nós temos que deixar, gente, Deus ser Deus em nossa vida. Nós temos que sempre pedir não a cura do irmão, mas que Deus faça a vontade dele na vida do irmão. E nós começamos a impor os milagres que Deus tem que fazer. Ó Senhor, cura eu do meu dedo direito, assim, 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 assado. E às vezes você está com um problema sério no joelho esquerdo e você não sabe, mas você só pediu a cura do seu dedo direito. Mas se você pedisse para o Senhor naquele momento: faça a sua vontade, igual Nossa Senhora aos pés da cruz, o Senhor te curaria não só além do seu dedo, mas do seu joelho esquerdo que estava com um problema sério. Nós temos que começar a mudar o caminho da nossa oração e seguir aos moldes de Maria. Nós temos que começar a deixar Deus ser Deus e falar para Ele: faça a sua vontade. A cruz é pesada, às vezes é difícil, mas nós temos que pedir para Deus para que se faça a vontade. E olha, gente, tudo naquela cruz. Maria podia brigar, de repente o projeto de salvação ia embora. Maria poderia ter intervido em Pilatos, falado: Pilatos, meu filho não fez nada do que ele faz, o meu filho só faz isso, isso, aquilo. Mas Maria aguarda o momento de Deus. Porque, gente, o primeiro sim de Maria dá para nós o Salvador. O segundo sim de Maria, a aceitação dela perante a cruz, pelo que o seu filho vinha passando, nasce a Santa Igreja Católica. Você, como bom católico, dá uma salva de palmas à igreja. E aí, está lá Jesus. Ele não olha uma mulher desfalecida, uma mulher em plantos, ele não olha isso, ele vê uma mulher de pé, e ele fala assim: mãe, filho, eis aí sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Naquele momento, por que Jesus faz isso? Porque se Maria fosse uma mulher tão arrogante, como ela tirou a vida, o homem tirou a vida do seu filho, o que ela poderia fazer? Eu não quero mais saber de nada. Mas Jesus conhecia o coração de sua mãe, que não era mais só sua mãe, mas era uma mulher de promessa, e sabia que ela conseguiria, através de todo o sofrimento dele, perdoar todos aqueles que o crucificaram. Então, quando Maria é dada a João como mãe, Jesus está falando: mãe, perdoa eles, tudo o que eles fizeram, e acolhe eles como seu filho. Eles precisam, mãe, de uma mãe. E aí, quando ele olha, ele entrega a João, e existe uma simbologia muito linda para ele entregar a João. João, ele é dado pelos evangelistas como o discípulo amado de Jesus. João foi o discípulo que foi relatado na Bíblia, e que ele deita no peito de Jesus, e escuta o coração de Jesus batendo. Jesus, quando ele entrega a mãe a João, Jesus está entregando a mãe para nós, porque Ele nos ama.
Como aquele apóstolo, aquele discípulo amava ele de maneira incondicional, Jesus, quando entrega a mãe, está falando: eu amo cada um de vocês de maneira incondicional. Olha para o seu irmão do lado e fala: Jesus te ama. Fala para ele. Mas, amado, para nós conseguirmos suportar o peso da cruz e saber perdoar o meu irmão que está do meu lado, como Maria perdoou, eu tenho que ter uma mudança de vida. Eu, Evandro, pessoa humana, não conseguiria perdoar o ser humano, falo por mim, como Maria perdoou aqueles que tirou a vida do seu filho. Mas, a partir do momento em que você passar por algumas vias de conversão, e essas vias elas são de extrema importância, você consegue olhar para o seu irmão com outro olhar. Nós precisamos mudar a primeira coisa de nossa vida, que eu falo que é a conversão de costume. Costume é coisa que você faz errado a vida toda, você aprende que aquilo é errado, mas você vai fazendo tanto errado aquilo lá, tanto errado, que aquilo passou a ser normal para você. Sabe aquele pecadinho que você fala: ah, mas esse pecado é bom, esse pecado ajudou. Não, gente, pecado é pecado, tá? Mentiu é pecado, não existe mentira boa, mentira é pecado. E aí você cria um costume de mentir. E você vai, como que você vai olhar para o irmão, vai conseguir perdoar o irmão, se você também não tem o molde de Maria, porque você vive numa mentira de um pecado? Então, nós temos que a primeira via é mudar os nossos costumes, que são coisas que nós fazemos de errado, desde pequeno, mas que nós temos que mudar, porque aquilo está tirando a nossa salvação. Para nós conseguirmos ter o molde de Maria, para nós conseguirmos pelo menos chegar ao pé da cruz com dignidade, de peito erguido, olhando para o problema e não mais se prostrando perante dele. O segunda via de conversão, eu chamo de conversão de caráter. E o caráter é a via de conversão mais difícil que existe. Sabe por quê? Caráter é algo que você nasce com ele. Não é algo que você aprendeu durante toda a sua vida. Algum de vocês conhece, eu vou dar um breve testemunho. Eu tinha um pecado de caráter seríssimo. Mas era tão normal que para mim não era pecado. Porque era algo que era da minha vida particular. Quando eu tenho uma farmácia, quando dava muito movimento da farmácia, eu estava feliz. No dia que dava pouco movimento, eu era chato, rabugento. Não conversava com a minha esposa, ficava de cara feia. E isso se repetiu por muitos e muito tempo. E por isso que eu falo que a minha esposa é um anjo que Deus colocou na minha vida. Um dia, ela subiu da parte de baixo da farmácia, ela olhou para mim e ela falou assim: está errado. Você é uma pessoa que prega a palavra de Deus, você põe tudo sua alegria e tristeza em volta do dinheiro. Se você tem dinheiro, você está feliz. Se você não tem dinheiro, você está feliz. Eu falei: isso não é errado. Porque você sabe o que acontece, gente? O caráter, como você vive com ele, você nunca vai saber que aquilo está errado. Não, isso não é errado não. Você está achando, não é errado nada não. E aí, mas justo aquele dia que ela me falou, à noite tinha o quê? Céu, Inferno e Purgatório. Curso com o Anderson Reis. Aí tá o Evandro, bonitão aqui. Na paróquia, eu lembro até certinho o lugar que eu estava sentado, bem ali, ó. Ali está o Anderson Reis, fala: ei, você que tem o pecado da avareza, que põe seu prazer no dinheiro, se tem dinheiro, você está feliz, você vai para o inferno e direto ainda. Aquilo deu um choque no meu coração. Eu falo que eu senti uns cutucão de cada lado, eu falo assim: acho que foi Nossa Senhora, meu anjo da guarda, Espírito Santo, contelado, falando: ei, é para você que eu estou falando. E coincidentemente, no mesmo dia que a minha esposa me alertou, e eu saí daqui muito triste, muito triste. E fiquei muito reflexivo no outro dia. E aí no outro dia ele repetiu a mesma coisa. E aí eu saí, fui no banco, ajoelhei no Santíssimo, no banquinho. E
comecei a chorar perante o Senhor. Porque eu precisava que Deus tirava aquele pecado de caráter da minha vida. Porque, gente, por mais que o céu está longe, nós temos que sempre almejar para chegar no céu. Por mais que a gente chegue no purgatório, mas nós temos garantia de vida eterna. Mas chegar para o inferno, você não tem mais chance de salvação. E aí, naquele dia, chorando perante o sacrário, eu vi que Jesus pode tirar um pecado de caráter. Depois de um mês, minha esposa falou: como você está mudado, diferente? Eu falei: por quê? Se tem dinheiro, você está feliz. Se não tem, você está feliz. Você não liga mais. O que aconteceu? Eu falei: esqueci de te falar, aconteceu isso, aquilo. E eu fui liberto no Santíssimo Sacramento, quando eu enxerguei um problema e uma dificuldade de caráter. A terceira via de conversão, e essa via de conversão é uma via importantíssima, porque essa via, além de te converter, vai conseguir converter o irmão que está do seu lado, que é a conversão de coração. É você estar bem, sair desta noite, chegar em casa, não brigar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, mas é olhar para ele e falar bem, mesmo que você chega, está com uma pia cheia de louça, roupa jogada no chão, cueca aqui num canto, o que tiver, banheiro daquele jeito, tudo bagunçado, cama, você não consegue nem entrar na sua casa, mas você chega no silêncio de Nossa Senhora, faz as coisas, e começa seu marido a olhar para você e ver uma mudança de coração, sua esposa olhar para você e ver uma mudança de coração. E aí, amados, você começa a converter o seu lar e a sua casa. Então, para nós chegarmos perante a cruz de Cristo como Nossa Senhora, nós não podemos chegar do jeito que nós estamos hoje. É preciso nós mudarmos a nossa maneira de ser. Vocês querem mudar essa maneira de ser, sim ou não? Sim ou não? Então, como a Helene disse, essa é uma noite de grandes milagres que está separada para vocês. Amém? Eu convido a todos a fecharem os seus olhos. E não deixa que nada do lado, qualquer barulho, qualquer coisa, faça com que você abra os seus olhos. Imagine você em uma casa. Essa casa é numa fazenda. Tem um gramado muito lindo na frente dessa casa. Você sai na varanda e você começa a olhar este gramado. E no horário que você sai, está bem no horário do pôr do sol. E você começa a contemplar esse pôr do sol. E você vai caminhando em direção ao pôr do sol. Você sai da varanda, começa a ir em direção ao pôr do sol nesse gramado muito lindo. Esse pôr do sol está te seduzindo. E você quer chegar nele. Mas de repente, o sol, ele sai. E como você está no meio do nada, você olha para um lado, você olha para o outro, para trás e para frente, você não consegue ver mais nada. Está tudo escuro aonde você está agora. E começa a bater um desespero. E você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, se você vai para frente ou para trás. Começa a dar um desespero em você, porque está escuro demais, e você começa a dar o desespero, e essa escuridão que você está passando agora, pode ser uma doença física. Essa escuridão que você está vivendo agora, neste momento com os olhos fechados, pode ser uma cura interior, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma libertação que você está precisando, pode ser alcoolismo, um problema na família. A cruz
que você está passando agora é a escuridão que você está vivendo na sua vida, que você está vivendo nesse momento, e você começa a te dar um desespero, porque você acha que você não vai conseguir mais sair daí, e você pega uma direção e começa a andar, porque você não pode se prostrar no meio da escuridão dos seus problemas, e você começa a andar, vai caminhando, e você olha para o lado, para o outro, nada, está tudo escuro, e você vê um ponto de luz, e agora vai caminhando em direção a esse ponto de luz, e esse ponto de luz está ficando maior, ele já não é mais um pontinho distante, esse ponto de luz, ele está ficando cada vez maior, está ficando grande, e você vai chegando perto, o seu coração começa a bater mais forte, porque a luz que está radiando é uma luz diferente, é uma luz que vai mudar a sua vida, e você está sentindo isso. Quando você olha, sentado nessa luz está Nossa Senhora. E a luz que você via não era o brilho de Nossa Senhora, mas era Jesus que refletia a sua luz em Maria. Que Jesus está com a Virgem Maria. Sente ao lado de Nossa Senhora agora. Olhe bem nos olhos de Maria. E Maria está falando para você: filhinho, que saudade, quanto tempo eu te esperei, filhinho, eu estou aqui com você, deite agora no colo de Nossa Senhora, e começa a chorar suas lágrimas, suas dores para Maria. Vai falando das suas dificuldades, o que você está passando. Se é enfermidade física, dor de cabeça, enxaqueca, sinusite, renite, otite, vai entregando agora a Virgem Maria. Se é caso de tumor no cérebro, vai entregando a Virgem Maria. Se é glaucoma, pressão alta nas vistas, catarata, entrega agora a Virgem Maria. É só você e Nossa Senhora. Não tem mais ninguém do seu lado. É só você e Maria. Se é um problema de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, abre o seu coração com a Virgem Maria. Fale com a mãe. Pede para a mãe. Porque essa noite é a noite da promessa de Deus para a vida de vocês. Se é problema de gastrite, pneumonia, infecção pulmonar, vai entregando para Nossa Senhora. Se é problema de faringite, laringite, tireoide, torcicólogos crônico, vai entregando a Virgem Maria. É só você e Nossa Senhora. Você está no colo de Nossa Senhora e sinta a mão de Nossa Senhora passando em suas cabeças. Sinta a mão de Nossa Senhora mexendo em seus cabelos. Se você tem pedras no rim, hepatite, cirrose, colite, infecções no intestino, tumor no intestino, tumor no fígado, tumor no estômago, fale com Maria.
é o seu momento com Maria. É só você e a mãe. Se você tem desgastes no fêmur, joelho, artrite, artrose, vai entregando a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela vai pegar e acolher os seus pedidos. Ela não tem o poder de fazer o milagre, mas ela tem o poder de levar esse milagre ao seu Filho Jesus. Se o seu problema ele é psíquico, se o seu problema é uma perca, um falecimento na família, que você às vezes não consegue se perdoar, o que você se sente falta, vai entregando a Virgem Maria. Nossa Senhora hoje, quando eu orava para essa noite, ela prometia que grandes intercessão ocorreria por intermédio dela em nosso meio. Qualquer doença que você tem que não foi mencionada aqui, entrega a Virgem Maria. Se você tem problema de alcoolismo na família, de droga, prostituição, violência doméstica, entrega a Virgem Maria. E Nossa Senhora vai mostrando para mim uma mulher em nosso meio que sofreu muita violência doméstica. Você não consegue perdoar o seu pai. Pede a intercessão de Maria agora para que você consiga perdoar o seu pai. É só você e Nossa Senhora. Se você apanhou do seu marido, que chegou muitas vezes em sua casa alcoolizado, que não conseguia se controlar, ergueu até uma faca para tentar matar você, entregue agora para a Virgem Maria. É só você e Nossa Senhora. Vai conversando com Maria, enquanto o ministério vai tocando. Olhe para Nossa Senhora agora. Abrace ela. Abrace você como se você estivesse abraçando Maria. Sente o abraço da mãe. O Senhor me mostra pessoas em nosso meio que nunca sentiam um abraço de uma mãe. E esse é o abraço de uma mãe que te ama, que Maria jamais vai te abandonar. Sente Maria te abraçando, filha. O Senhor está revelando também que teve uma pessoa que estava no colo da Virgem Maria e pediu para uma artrose no joelho. O Senhor pediu para te falar que pela intercessão da Virgem Maria, você foi curada. O Senhor também está revelando que em nosso meio tem uma pessoa que sofre de sinusite crônica. Você já passou em vários médicos, eles falaram que não tem cura. Mas você, esta noite, foi curada por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu convido vocês a se despedirem de Maria. Mas lembre,
Nossa Senhora vai estar sempre dentro do seu coração. Nos momentos de dificuldade da sua vida, olhe para a cruz com uma mudança de comportamento para você suportar o peso dela. Eu convido vocês a irem ficando de pé. E nós vamos cantar novamente essa música. Meu coração, que tem uma pessoa em nosso meio que está com uma pedra no rim. E o Senhor falou que você colocará essa pedra no rim esta noite para fora sem dor nenhuma. Obrigado, Senhor Jesus, porque é Tu que faz. Convido vocês a estenderem seus braços, começarem a orar. Shurabaria canta yarrabarie. Xandarabaria canta yarrashurabaria canta yarrabá. O yarrabaria shurabaria canta yarrabarie. O nhabarie orabarae. Xandarabá. O nhabaria cantarabá. Xandarabarie oriabarie. Xandaie orabaria cantarabarie. Solte sua voz, solte sua voz, solte sua voz. O yarabaria shura canta yarabarie. Shurabaria canta yarabaria xandarabaria canta yarabarie. O yarabaria shurabaria canta yarabaria canta yarabarie. Xandarabaria canta yarabaria shurabaria canta yarabá. O yarabaria canta yarabaria shurabaria canta yarabarae. Xandara canta yarabaria shurabaria canta yarabarie. Xandara canta yarabaria canta yarabarae. O Senhor está libertando em nosso meio uma pessoa que sofre de síndrome do pânico. Você que sofre síndrome do pânico, muitas vezes sentava no último banco da igreja. Você está sendo liberta agora pelo sangue do Cordeiro e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Oyashurabaria canta yarabarie. Xandayara yara canta yara shurabaria canta yere. Oyarabaria shurabaria canta yarabarae. Oria Maria, ora Maria, ora Maria, oria Maria, ora cantarabá. Oh
Maria, Maria. Nossa Senhora! Mais forte que é para Maria! Viva o Espírito Santo! Viva Jesus Cristo! Amém. Que grande graça, né, irmãos? Evandro, muito obrigada. Que o Espírito Santo sempre te capacite, que Ele te forme, que Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, sempre te envolva no manto sagrado, que ela conduza os teus passos, que ela interceda pela sua vida, pela sua história. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E no momento de oração também, irmãos, uma visualização que o Senhor me dava era de muitas pessoas sendo curadas no ventre materno, bebezinhos que passaram por sofrimentos. Então, que você tome posse dessa cura, dessa graça. E que você também não desista dessa semana. Hoje é só o primeiro dia, a gente tem até sexta-feira com a Santa Missa, ou